Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Boa tarde, Dr. Daniel Ferro. Sr. muito obrigado pela sua presença aqui nesta Comissão de Inquérito. Obrigado também pelas palavras e o circunstancialismo que nos descreveu. E eu tenho aqui 2 ou 3 questões para que as suas palavras de certeza nos vão elucidar. O Dr. Daniel Ferro disse agora e referiu que estava de acordo com o depoimento do Dr. Luís Pinheiro. A minha pergunta tem a ver exatamente com isso. Doutor, neste caso que estamos aqui a analisar, o doutor entende que foram cumpridos os requisitos de referenciação, nomeadamente os previstos no artigo 8º da Portaria 147/2017? Entendo que, do ponto de vista estrito, efetivamente, eles não terão sido cumpridos, mas naturalmente entendo e compreendo que a intenção do Sr. Diretor Clínico foi, naturalmente, talvez simplificar um processo que, do ponto de vista formal, teria algumas formalidades que efetivamente não terão sido cumpridas, embora se calhar o pudessem ser, podemos depois discutir aqui como poderiam se calhar ter sido, por considerar que a questão de fundo e a questão material, que era clínica, se justificava, ou seja, se a situação clínica se justifica, mesmo que do ponto de vista formal a forma de chegada desta necessidade não tenha seguido ou não tenha sido acompanhada de algumas das formalidades, ele, apesar de tudo, considerou que isso não justificaria que, se tivesse a perder mais tempo, ia encaminhar ou pedir que o assunto pudesse ser corrigido para que essas formalidades fossem cumpridas. Portanto, noto que, efetivamente, a portaria que veio a ser introduzida constituiu, no fundo, um processo, no fundo, de controlo e também de garantia para os utentes relativamente à equidade, à celeridade e à uniformidade com que eram feitas as referenciações e, portanto, compreende-se que esse circuito, sempre que possível, obviamente que todos deveriam cumpri-lo e respeitá-lo, e quando às vezes é simples de corrigir um ou outro desses processos, ele é corrigido. Também havia aqui situações particulares nesta situação que não eram de todo comum relativamente a um utente normal do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, um utente normal do Serviço de Saúde seria fácil dizer, olha, mas tem que dizer ao seu médico de família que faça uma referenciação para este mail, para este número ou neste sistema e, portanto, depois disso acontecer, nós daremos, obviamente, acompanhamento à situação. Portanto, isso, do ponto de vista do contexto normal de um utente do Serviço Nacional de Saúde, é muitas vezes feito, outras vezes, às vezes, também tem falhas. Como ele referiu, temos algum conhecimento que ainda existirão ou ainda existiriam nessa altura, digamos, um conjunto de situações em que isso não era exatamente seguido de acordo com a portaria. De qualquer das maneiras, isto para sintetizar que, efetivamente, do ponto de vista objetivo, efetivamente não estiveram aqui presentes todas as formalidades, que há um circuito único, esse circuito, que é um circuito informático, implica que haja agentes que estão dentro deste circuito informático, aqui nem sequer havia agentes dentro deste circuito informático, e quando esses agentes estão nesse circuito informático é muito fácil, eles enviarem um formulário para aqui, haver aqui uma triagem, um médico está à espera daquele suporte, fazer uma análise dos elementos clínicos e poder, com essa triagem, encaminhar o assunto para, digamos, a especialidade ou o médico adequado. Efetivamente, aqui isso não aconteceu, mas o juízo dele, enquanto diretor clínico, terá eventualmente reconhecido que os elementos ou que a informação que existia na instituição seria eventualmente suficiente para se prosseguir o ato, da consulta. Muito obrigado, Sr.
Depreendo das suas palavras que podemos então aceitar a conclusão do relatório da auditoria interna ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, do qual o Sr. era Presidente do Conselho de Administração, que refere na página 19, e passo a citar: referenciação para a primeira consulta da especialidade neuropediatria dos utentes SS-DRL e SS-DMT foram referenciados ao Departamento de Pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo o registro em dossiê clínico, em que consta em que a consulta foi marcada via telefone. Podemos aceitar isto, Sr. Doutor? Não me parece que seja um procedimento, digamos, comum, que, digamos, uma referenciação, ou digamos, como o termo indica, venha de entidades como as nossas autoridades de saúde. Portanto, isso não é normal, não é? Portanto, o que é normal, sim, é que as entidades de saúde, públicas ou privadas, resta saber, por exemplo, se, estando nesta situação, uma necessidade que ocorre fora do país, como é que essa necessidade chega ao sistema, porque reconhecendo nós que os utentes têm direito de acesso ao Serviço Nacional de Saúde sob determinadas condições, mas sempre que isso acontece, resta perceber, no fundo, que este doente não é um doente que, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, se justifica ou possa ter um médico de família, que é essa a norma e a regra do sistema, e, portanto, como é que essa situação deve chegar. Não me parece, por exemplo, que esse utente recorra primeiro à urgência e depois a urgência o encaminhe para uma consulta. Ora, então, o nosso sistema tem duas portas. Tem a porta da consulta e tem a porta da urgência. Para a porta da consulta, esta norma que diz que é ou o centro de saúde ou um consultório privado tem a possibilidade de fazer uma referenciação direta, não é? Mas neste caso presente, penso que há aqui particularidades que nós podemos questionar como se fazer se efetivamente tivermos um utente que, não residindo no país e tendo o direito de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, como se deve fazer relativamente à referenciação. Pegando mais uma vez nas suas palavras, questiono se, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, para além desta situação que estamos a analisar, alguma vez o Sr. recebeu ou teve conhecimento de algum pedido proveniente de membros do Governo para garantir o acesso de terceiros ao SNS? Pedido de acesso, propriamente, não sei se lhe podemos chegar a chamar pedidos de acesso. Agora, posso dizer que ao longo da minha carreira, ao longo de muitos anos, digamos, os gabinetes recebem com alguma frequência pedidos de utentes, ou para acesso, ou para continuidade, ou com inúmeras questões em que têm situações pendentes na sua, digamos, no seu processo, e que pedem ajuda e que escrevem para as nossas autoridades de saúde, e que as nossas autoridades de saúde encaminham normalmente esses pedidos para as instituições apreciarem, e que as instituições as apreciam e, naturalmente, tomarão as decisões que cada uma delas implicar. Portanto, isso é uma situação que eu diria comum, que não acontece apenas numa instituição como esta, mas diria que acontece, digamos, provavelmente todos os dias. Não sei se não acontece todos os dias, não é? Nos casos com umas instituições, noutros casos com outras, não é? Não considero que isso seja um processo anómalo, na medida em que, digamos, esses pedidos de ajuda ou essas situações devem naturalmente ser apreciadas e enquadradas ou não no sistema que temos, no fundo, em prática nas instituições. Portanto, não vejo que haja qualquer situação anómala em relação a isso. Doutor, então, depreendo das suas palavras que vê como normal a atuação que, neste processo, o Sr. Secretário de Estado da altura da Saúde, Dr. Lacerda Salles, teve para com o centro hospitalar do qual o Sr. Doutor era Presidente do Conselho de Administração. Uma situação normal. Eu não disse que considero a situação normal. O que disse é que considero normal que
muitos pedidos sobre muitas necessidades ou de acesso ou de continuidade e que são normalmente dirigidas às nossas autoridades de saúde e encaminhadas para as instituições, que naturalmente essas situações sejam apreciadas e enquadradas ou não no sistema que temos em vigor. Isso é que eu disse que é normal. Não é normal que, efetivamente, o Ministério da Saúde ou a sua tutela, dê orientação ou peça a uma instituição que marque esta consulta ou que faça este tratamento. Isso não é normal. Doutor, então, podemos concluir, tal como o relatório da IGAS, que não foi cumprido o disposto na portaria 147. Isso podemos concluir, doutor? O que eu disse é, naturalmente, do ponto de vista objetivo e formal, se tivermos em conta, digamos, o disposto nessa portaria, do ponto de vista literal, não estaremos com certeza a cumprir as primeiras alíneas, a A, a B, a C, e eventualmente podemos ter dúvidas se efetivamente estivermos perante uma situação de um utente que não viva no país, mas que tenha direito ao Serviço Nacional de Saúde. Como será feita uma referenciação dessa pessoa para o sistema? Ou seja, pergunta, será válido uma pessoa que é portador, no fundo, de todos os relatórios, todas as situações que do ponto de vista clínico são necessárias para a sua situação ser apreciada, que efetivamente essa situação seja apresentada a uma instituição? Por que não? Doutor, já agora, essas dúvidas também foram levantadas pela doutora Teresa Moreno, em e-mail que foi enviado para o doutor Luís Pinheiro, a professora Ana Isabel Lopes, a doutora Celeste Barreto, também levantou essas dúvidas. O Conselho de Administração teve conhecimento dessas próprias dúvidas que o doutor acabou de escrever, nomeadamente se as pessoas residiam em Portugal, se eram de nacionalidade portuguesa? Porque o que se depreende, doutor, dos diversos mails que são trocados ao longo deste processo é que estas pessoas que acabei de mencionar, todas elas se referiam nos mails que dariam conhecimento ao Conselho de Administração. O doutor acompanhou todo este processo e o que eu lhe pergunto, doutor, é se o doutor Lacerda Salles, na qualidade de secretário de Estado, na altura, se fez algum acompanhamento também do caso das gêmeas. Portanto, ou seja, o Conselho de Administração, como sabeis, naturalmente integra diversos órgãos com diversas funções, designadamente o Sr. Diretor Clínico. Quer dizer, se nós estamos perante uma situação do ponto de vista assistencial, que era o caso, naturalmente todo o seu acompanhamento de forma direta é feita pelo Sr. Diretor Clínico. Se for uma questão, como também aconteceu, relativamente aos recursos que essas necessidades envolvem e à sua gestão, será feita por outros membros ou por mim próprio, como aconteceu. E, portanto, o trabalho divide-se desta maneira. Portanto, eu não lhe sei dizer os pormenores que, em concreto, ou as conversas que terá havido, ou aquilo que o Sr. Diretor Clínico ou a doutora Teresa Moreno disseram, falaram ou escreveram, e isso, conhecimento concreto e direto, não tive. Agora, tive informação de acompanhamento que efetivamente teria havido, no fundo, um pedido ou um mail relativamente a uma consulta para umas crianças que provavelmente iriam desencadear um tratamento. E, naturalmente, tive conhecimento disto com alguma preocupação, diga-se, até porque isto vinha acompanhado de informação que não incluía apenas estas crianças, mas incluía várias outras crianças e noutros países, e isso colocava um problema sério ao hospital, muitíssimo maior do que aquilo que tinha colocado em agosto. E, portanto, essa grande preocupação, que foi exatamente a minha chegada ao hospital imediatamente, quando ouvi a história e me foi descrita a situação,
eu próprio diretamente redigi o ofício que foi dirigido à tutela, dizendo, atenção, perspectiva-se aqui não 1, nem 2, nem 3 utentes, nós tínhamos tratado 2, mas que desta vez isto pode derivar em vários e muitos utentes e isto pode criar um problema sério ao hospital. E, portanto, por favor, peço ajuda, porque esta é uma situação que o hospital não pode equacionar sozinho, sem naturalmente perceber exatamente com que meios e como é que nós podemos aportar os meios para as necessidades quando ocorrerem e se ocorrerem. Portanto, o Conselho de Administração teve naturalmente conhecimento por aquilo que naturalmente o Sr. Diretor Clínico nos ia reportando, concretamente do pedido que tinha chegado da Secretaria de Estado e concretamente por alguns dos passos que efetivamente constam deste processo. Não no detalhe, eu no detalhe não lhe posso dizer que acompanhei porque não acompanhei, não é? Sr. Daniel Ferro, aliás, o que o Sr. acaba de dizer está bem explícito nos ofícios que enviou, quer ao Secretário de Estado, Dr. Lacerda Claro. Salles, quer à Sra. Secretária de Estado adjunta, Dra. Jamila Madeira, Claro. nomeadamente os ofícios 217 e 218, de 21/11, Claro. em que o Sr. expressa a sua preocupação pelo grande volume financeiro que aquele tratamento acarreterá para o hospital. O que eu lhe pergunto, Sr. é o seguinte: o hospital estava preparado para ter esse acréscimo de despesa ou poderia significar uma ruptura financeira do próprio hospital? Efetivamente, o hospital não estava preparado para, digamos, dar execução a uma situação com esta dimensão, porque já o que tinha ocorrido em agosto tinha causado grandes transtornos de tesouraria ao hospital, porque passados 60 dias nós tivemos que pagar 4 milhões de euros, no fundo, que não tínhamos previsto, digamos, nas nossas necessidades. E isso foi digamos, um estrangulamento da gestão financeira durante o exercício de 2019, perspectivando-se ali, não 1 nem 2, mas mais tratamentos do que isto, então isto seria o caos de tesouraria, já para não dizer o caos orçamental, ou seja, 4 ou 5 pedidos destes, naturalmente, que implicariam verbas que a instituição não tinha possibilidade de aportar. Agora, se pudesse, o hospital chegou a ser ressarcido dessas verbas? O hospital diretamente não foi ressarcido destas verbas, portanto, por diversas vezes o hospital pediu que a tutela, no fundo, não só ressarcisse, mas sobretudo encontrasse, digamos, um instrumento de financiar este tratamento em coerência com aquilo que o Governo tinha decidido em 2018. O Governo tinha decidido em 2018 o quê? Financiar, ou melhor, assumir o financiamento centralizado desta patologia. Ora, se o Governo, em 2018, tinha assumido financiar centralizadamente esta patologia, quando apareceu o primeiro medicamento, entendemos que, em coerência, não podia deixar de fazer o mesmo quando apareceu o segundo medicamento. E, portanto, nós questionámos sempre a tutela dizendo, por favor, pedimos, por favor, uma decisão urgente sobre isto, uma reunião para debatermos isto e, se não uma solução imediata, pelo menos uma perspectiva de financiamento deste tipo de situações que possam enquadrar os meios necessários e específicos, porque não é uma situação qualquer. Dr. Daniel Ferro, este caso em concreto não foram as primeiras crianças a ser tratadas? Não. Com este medicamento, não foram? Foram. Pergunto-lhe, Sr. Nos anteriores tratamentos que foram crianças submetidas ao Zolgesma, o hospital foi ressarcido ou, pelo contrário, foi o próprio Serviço Nacional de Saúde quem, de forma centralizada, fez os pagamentos? Não. As primeiras 2 crianças que foram tratadas, o hospital também não foi ressarcido.
com uma diferença. Eu tive a informação do governo da altura que o iríamos ser ressarcido e que a situação iria ser, digamos, o hospital ia ser reembolsado por essa situação e era uma questão a ver e a discutir com a ACSS. Foi isto que me foi dito efetivamente, nessa altura. E eu fiquei à espera. Depois o governo mudou, como sabem. Portanto, estamos em agosto e, portanto, a partir de outubro, este governo cessa e este problema não ficou resolvido. Soutor, a ruptura financeira a que o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte foi exposto, porque foi ao assumir estas despesas, Soutor, pergunto-lhe diretamente, na sua percepção, se a assunção dessa despesa pelo hospital, Soutor, se considera irrelevante a origem da sinalização do caso em concreto, para assumir a despesa, Soutor? Enquanto sinalização, posso aceitar que sim. E terá sido isso que foi entendido pelo Sr. Diretor Clínico. Porque sinalizar não é a mesma coisa, no fundo, que dar uma orientação para se fazer algo. Sinalizar é muitos dos encaminhamentos que, ao longo da minha vida profissional e nas diversas instituições, por vezes são feitos no sentido de há aqui esta necessidade, vejam lá como é que essa necessidade pode ser satisfeita. Isto, para mim, é sinalizar. Foi isto que o Sr. Diretor Clínico entendeu relativamente ao mail que teria vindo. Se ele seria isso ou só isso, não posso fazer nenhum juízo, mas essa, pelo menos, foi o seu entendimento como Diretor Clínico. O que significa, conforme ele aqui dito, que a autonomia clínica da instituição, porque se trata de uma decisão clínica, podia ser que sim ou podia ser que não. E, portanto, se fosse não, era não. Se fosse sim, era sim. E, portanto, não era a primeira vez que uma situação clínica deste tipo, no Serviço Nacional de Saúde, pode ou não ser despachada favoravelmente. Algumas não são atendidas e, portanto, não são despachadas favoravelmente. Portanto, se me pergunta se isto for entendido como uma simples sinalização de uma necessidade, posso entender que exista aqui alguma legitimidade, como qualquer pedido encaminhado para uma instituição. Agora, essa sinalização tem que ser efetivamente trabalhada, apreciada e decidida. E quando eu digo que poderia ou não, efetivamente haver um esforço para se enquadrar uma situação deste tipo na portaria, não me parece impossível. Não me parece impossível. Ou seja, o que é que falta àquilo que chega à instituição para que constitua uma referência face àquilo que a portaria exige. Se estiver os elementos completos, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da caracterização da situação, por que não enquadrar isto, digamos, no circuito que existe de referenciação, que é, sobretudo, enviado ao serviço ou à equipa de triagem, dizendo, por favor, apreciem estes elementos que chegam, se efetivamente para uma referenciação completa e para a decisão que têm que tomar é suficiente ou não é suficiente, se é decidido favoravelmente ou se não é decidido favoravelmente. Ou seja, não me parece completamente impossível que uma situação deste tipo possa ser enquadrada na portaria, no circuito da portaria, ainda por cima, tratando-se de uma situação específica. É que não esqueçamos que esta era uma situação de um utente que, tendo direito ao Serviço Nacional de Saúde, não residia no país, não tinha médico de família, não estava inscrito num centro de saúde e, portanto, a pergunta é como é que nestas situações se acede para que se possa incorporar
essa necessidade no circuito desta portaria. E já agora, pegando também nas suas palavras, o Sr. Doutor, enquanto Presidente do Conselho de Administração, alguma vez lhe foi dito expressamente, porque o Dr. Luís Pinheiro disse isso aqui, referiu que o Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Lacerda Salles, procurava saber que acompanhamento estava a ser dado ao caso das gêmeas. Isso foi discutido, Sr. Doutor, no Conselho de Administração? Não, o Conselho de Administração, como disse, tinha a miúde informação do Sr. Diretor Clínico sobre sim, sobre não, sobre esta situação e sobre outras, designadamente o que estava a acontecer com as crianças, com os tratamentos, não só estes, como depois aconteceram mais crianças a seguir, porque isto era uma questão relevante para o próprio Conselho, porque não é indiferente ser um bebé, 2 bebés, 3 bebés, 4 bebés, entende? E, portanto, era nesta perspectiva que o assunto se discutia em Conselho, que é, digamos, como é que estas situações estão, em que ponto estão, e, sobretudo, para o próprio Conselho saber se aquilo que tinha feito ou se aquilo que era preciso fazer, para além disso, estava a ser feito ou não. E, portanto, era nesta perspectiva. O Conselho, naturalmente, não discutia, no fundo, se, digamos, a questão da informação que estava era suficiente ou não era suficiente, e se não fosse suficiente, o que é que era preciso, ou se os critérios eram ou não eram cumpridos, no sentido do tratamento ser ou não ser efetivo. Quer dizer, essas situações, efetivamente, não eram discutidas em Conselho, mas era, sim, o acompanhamento da situação. Duas questões só. A primeira, o Sr. Doutor referiu aí que em 2018 houve, por parte do Governo de então, um compromisso de assunção de despesas, o que não se passou depois no caso em concreto. Sr. Doutor, eu gostava de ouvir a sua opinião. Peço desculpa, Sr. Deputado, da interrupção. Quer dizer, não se pode afirmar que aquilo que o Governo em 2018 não se cumpriu. O que o Governo disse em 2018 cumpriu-se até chegar o novo tratamento. Cumpriu-se, portanto, ou seja, a terapêutica que foi aplicada nesta patologia teve um circuito próprio que sempre foi utilizado e o financiamento sempre foi prestado e, portanto, peço desculpa, mas não, foi cumprido. A questão foi, quando surgiu um segundo medicamento, com características, sobretudo, de inovação que já são conhecidas, qual era o sistema sob o qual esse medicamento iria ser financiado. E aí, efetivamente, houve um grande período sem que a tutela definisse esta situação. O que levou aos ofícios que tanto o preocupavam? O que levou aos ofícios e não só ofícios. Quer dizer, houve contactos mesmo da minha parte com o Sr. Secretário de Estado, com os senhores secretários de Estado e, portanto, com toda a gente. Portanto, toda a gente que encontrei, naturalmente referi, por favor, esta é uma situação que está pendente e o hospital está numa situação que tem que decidir não são propriamente verbas simples, por favor. Dos seus e-mails depreende-se que não teve nenhuma resposta. E a questão é que num caso e noutro, apesar de governos diferentes, a Sra. Ministra era a mesma. Houve ao longo, não de 2019, mas em 2020, recordo-me, eu não tive presente, mas houve uma ou duas conversas sobre isto, da tutela com o hospital, onde esteve o Dr. Luís Pinheiro, onde esteve a minha colega vogal executiva da área financeira, no fundo a discutirem efetivamente como é que se podia fazer, ou como é que se devia. Bom, portanto, efetivamente o assunto, embora não tenha tido uma decisão logo, percebemos que estaria a ser estudada e equacionada e, bom, e ficamos à espera que a qualquer momento surgisse uma solução. Para terminar, além destes contactos que já referiu, questiono diretamente se em algum momento o Dr. Lacerda Salles o contatou na qualidade de Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte
sobre esta questão em concreto? Não. Efetivamente, o Sr. Secretário de Estado não me contactou sobre esta questão. Mas fui eu que o contactei sobre esta questão. Ou seja, penso que lá mais para a frente, portanto, não posso precisar neste momento se terá sido em janeiro, se em fevereiro, mas deve ter sido por aí, Senhor Secretário de Estado, de facto nós aguardamos e estamos à espera que a tutela, que o Sr. Secretário de Estado e que a Sra. Secretária de Estado nos recebam para definirmos, provavelmente em conjunto, como é que podemos resolver esta situação, porque não apenas o que está pendente, mas sobretudo o que virá aí, carece no fundo de uma definição que é fundamental para o hospital, porque o hospital passou, ou já passou, por um processo muito crítico sobre isso. Fui eu que contactei, sim, eu falei com o Sr. Secretário de Estado sobre isto. E já agora... E o Sr. Secretário de Estado disse-me que, sim senhora, queria providenciar, junto da Sra. Secretária de Estado, eventualmente uma conversa, uma reunião, e devo dizer que a mesma coisa, várias outras autoridades, recordo-me, por exemplo, do Sr. Dr. Rui Ivo me dizer exatamente a mesma coisa, porque o Infarmed teria sempre, ou seria sempre parte neste processo, e da própria ACSS, e de quem estava a presidir a ACSS. Portanto, a todas estas entidades eu contactei sobre isto, no sentido de se chegar a uma definição que fosse de encontro ao problema que o hospital tinha em mãos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Doutor.